A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Seja muito bem-vindo ao vídeo. Aqui quem fala é o Edson Melo. E nós estamos nessa videoaula para falar da lição 11, que fala sobre a raça humana, origem e queda e redenção, que é sobre antropologia. Mas dentro dessa lição 11 nós vamos falar sobre a escatologia, que é o homem do pecado, que é o anticristo, dentro da teologia sistemática. E a lição 11 ela vai tratar sobre esse homem do pecado, que é o anticristo. O nosso textuário ele se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que o homem do pecado ele é a encarnação máxima da maldade. O homem do pecado ele é uma encarnação máxima da maldade, da iniquidade, certo? Esse é o objetivo geral. Objetivo específico são 3. Primeiro, apresentar o homem do pecado. Segundo, revelar a missão do homem do pecado. E terceiro, que é a destruição do homem do pecado. Então nós vamos apontar para a destruição do homem do pecado. Introdução. Nessa lição, trataremos de como nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que nesse estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo, que já opera no mundo. E sejamos alerta, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia. Então, quem é o homem do pecado? Satanás, ele gosta de imitar a Deus. E dentro dessa imitação de Deus, Satanás, o diabo, que é o dragão, que está em Apocalipse 12, versículo 9, o anticristo aqui, ele é como se fosse o filho, o dragão, o pai, o anticristo, o filho, que é a besta do mar, que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. E o falso profeta, que ele tem o poder de convencer o ser humano que o anticristo, ele é o Messias, ele é o ungido. Então, o falso profeta, ele tem esse poder para convencer. Então, o falso profeta, ele é a besta da terra, que sobe da terra. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Isso aqui, na verdade, é a trindade maligna. É a trindade maligna. Essa é a cópia que Satanás gosta de fazer. E nós vamos falar sobre o homem do pecado. Quem é ele? Quem é esse homem do pecado? Então, nesse tópico 1, nós vamos focar a sua origem, os títulos e a sua natureza, né?
A origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram sistematicamente a Deus. Ambos agiram como um homem do pecado, que há de aparecer tão logo na igreja seja arrebatada. Nesse mesmo grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã, o sanguinário Herodes. Desde o tempo bíblico, muitos fizeram o anticristo e opuseram-se a perseguir a Israel, a igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler e Stanley, pois a lista é longa e elogiadiça. Então aqui a origem do pecado, o espírito do anticristo, ele já vem agindo desde a antiguidade, através de Caim, Lameque, através de Faraó, através de Nero, através de Antíoco Epifânio, através de Hitler, de Stanley. Não é o próprio anticristo, mas é o espírito do anticristo. Como que o espírito do anticristo ele atua? Ele atua contra tudo aquilo que é de Deus. Contra a igreja de Deus, contra o Israel, que é o povo de Deus, favorecendo essas leis para poder impedir a igreja de Cristo triunfar na terra, para que o evangelho seja propagado. Então, esse é o propósito, a origem do anticristo. E a palavra anticristo, anti significa contra e Cristo significa ungido. Ou seja, contra Cristo, contra o ungido, ou ele quer tomar o lugar de Cristo. Essa é a definição da palavra anticristo. E o anticristo, ele é o processo da maldade humana. O anticristo, ele irá aparecer plenamente durante a tribulação. É o que o apóstolo Paulo diz. Ele só não se manifestou ainda porque a igreja, ela ainda está na terra. Então ele só vai se manifestar depois que a igreja for tirada, porque tem algo que impede de ele se manifestar. É o que o apóstolo Paulo diz aqui na carta de 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 15. Né? E existe esse conceito essas linhas teológicas, escatológicas, que é o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o dispensacionalismo. Que eles não entram em acordo quando que a igreja vai ser arrebatada e quando o anticristo vai se manifestar, quando que vai surgir esse ano do milênio. Então eles não entram nesse acordo. Então existem essas várias linhas teológicas, mas os pontos principais que todos eles concordam que Jesus vai voltar, vai ter um período de paz na terra, vai ter ressurreição dos mortos, Jesus vai julgar os vivos e os mortos, e eles todos concordam que Satanás será julgado e condenado. Independente de eles não concordarem do ano milenar, se a igreja vai passar a grande tribulação, quando que o anticristo vai reinar, se a igreja ainda vai estar na terra, por mais que ele não concorda sobre isso, mas esses 5 pontos principais eles concordam. Jesus vai voltar, vai ter um período de paz, vai ter a ressurreição dos mortos, Jesus vai vir para julgar os vivos e os mortos, e Satanás será julgado e condenado. Então todos eles concordam com isso. Qual é a missão do anticristo? A missão do anticristo, a primordial é essa: assumir o controle de todo mundo para Satanás. Ele quer incentivar a unidade de todas as religiões, ele quer destruir os valores cristãos, ele quer reunir todas as religiões, os ecumenismo. Então isso para quê? Para poder arruinar a fé cristã. Ele quer promover um único mercado global, ou seja, uma única moeda. Isso com o quê? Com a marca da besta, que é o número do homem. O número 6 é o número do homem. Então o homem é o cubo. Ele quer que esse poder de compra só vai ser feito quem tiver a marca da besta. A marca da besta.
Então, essa é a missão primordial do anticristo. Destruir qualquer testemunha de Cristo na grande tribulação. Então, essa é uma das principais missões do anticristo. Nós podemos falar que ele quer também nessas missões, ele quer opor-se a Deus, opor-se a Israel, ele quer ir contra a Jesus Cristo e quer contra a igreja. Então, por isso que a palavra anticristo é contra Cristo, ou contra ungido. Ele quer se opor a tudo que se relaciona a Cristo Jesus. E o ponto 3 fala da destruição do homem do pecado. A Bíblia diz que vai ter 3 anos e meio de governo de paz, é onde o anticristo ele vai estar no seu auge, ele vai reinar, né? Ele vai mandar na terra, só que a sua destruição já está agendada, já está marcada. A Bíblia diz que quando a ira de Deus vir sobre a terra, Deus vai mandar os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Isso chama-se o dia do Senhor. O dia do Senhor. Então, no dia do Senhor, Satanás, o anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo. Onde que está escrito isso, irmão Edson? Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Está escrito assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, com ele o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com quem enganou a muitos que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, para terminarmos, está escrito assim: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui, nós vimos que o destino final, a destruição do homem do pecado, é o lago de fogo. Então o inferno ainda não é o fim. O inferno, ele é uma sala de espera. O inferno, a morte, o diabo, o falso profeta e o anticristo vai ser lançado dentro do lago de fogo. E ali será a segunda morte. Né? Então essa vai ser a última batalha entre o bem e o mal. E a respeito do homem do pecado, quem é o homem do pecado? Nós vimos aqui que é o anticristo. E que nomes o homem do pecado ele recebe? A besta que sobe da terra, o príncipe que há de vir e aquele que aparece mentindo e enganando as nações, os incautos. Por que o homem do pecado é chamado de anticristo? Porque o anticristo ele se opõe a Cristo. Então é por isso que é anticristo, contra Cristo, contra ungido.
Qual é a missão do homem do pecado? A missão dele é opor-se à igreja, opor-se a Israel, opor-se a Cristo e opor-se a Deus. Então essa é a sua grande missão. E qual é o seu destino final do homem do pecado? Ser lançado no lago de fogo. Amém? Aqui quem fala é o irmão Edson. Que Deus em Cristo vos abençoe.